Como eu sou desconhecido para a maioria de vocês, então eu vou começar fazendo o óbvio, que é me apresentar, né? O plural também acho que para a maioria de vocês ainda não deve ser conhecido, então vamos começar por aí. Primeiro, eu estou aqui graças ao Matheus, por ele ser de Curitiba, né? E eu também. Ele conhecia o trabalho da gente e fez a insensatez de chamar a gente para participar de meio de pessoas tão bacanas. Hoje estava a moça do New York Times aqui de manhã, eu estou me sentindo basicamente da mesma altura do New York Times aqui, então, né? Mas a gente é um pouquinho menor ainda, então eu vou explicar de onde que surgiu essa história. Eu sou jornalista há mais ou menos 20 anos, sou lá de Curitiba, da província, e a gente lá não tem uma tradição tão grande de jornalismo independente, né? E por uma série de fatores que não vale a pena entrar muito aqui, a gente teve uma concentração muito grande de poder, de comunicação, em um grupo só, que é o grupo GRPcom, que edita a Gazeta do Povo, onde eu trabalhei por 18 anos, até dia 5 de novembro do ano passado, que é o grupo que tem as afiliadas da Globo, lá no Paraná, são 8 afiliadas, mais jornal impresso, mais rádios. Vocês conhecem a história, né? Quem não é de São Paulo, Rio, aqui, trabalha e mora em algum estado mais interiorano como o meu, sabe como é que funcionam essas coisas. Tem uma família que domina todos os meios de comunicação e as outras ficam, o resto do estado fica basicamente refém desse grupo que domina tudo sozinho. A gente tem esse fator lá no Paraná. Eu trabalhei nessa empresa durante 18 anos, fazia cobertura de política, até que no ano passado a gente teve um divórcio um tanto litigioso. Vocês lembram que a gente teve uma eleição bastante tensa, né? Eu cubro política e o jornal decidiu que iria pedir voto para o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Eu não queria fazer isso, não iria fazer isso, e pedi uma reunião com o chefe de redação, o diretor de redação, e falei para ele, olha, eu, por motivos vários, não posso pedir voto para um sujeito que apoia a tortura, que apoia a ditadura, etc. Eu não vou fazer isso. E o Leonardo Mendes Júnior me disse, o diretor de redação, me falou, não, tudo bem, a coluna é tua, o blog é teu, você faz o que quiser. Tá bom. Aí eu pedi uma reunião com o dono do jornal. Falei com ele, falei, olha, eu não vou fazer isso, assim, só para deixar claro, né, para não parecer traição, eu não vou pedir voto para esse camarada, tá tudo bem, o blog é teu, a coluna é tua, você faz o que quiser. Uma semana depois da eleição, eu fui chamado e fui demitido, né? Então, na verdade, eu acreditei, né? Como diria que vocês são muito jovens para lembrar do personagem de Jô Soares que dizia isso, né? E eu acreditei, né? Fiz aquilo e, enfim, fui demitido com uma filha de 4 semanas em casa, né? E as coisas fluíram, então, num sentido que há muito tempo a gente esperava que fluíssem, que era tudo caminhar para a gente ter um veículo próprio. Por que eu digo a gente? Porque eu sou casado com uma jornalista também. Vocês sabem que jornalistas costumam se reproduzir em cativeiro, né? A gente casa entre nós mesmos, o que não nos torna mais inteligentes, né? Como Darwin já provou, né? Eu sou casado com uma jornalista, só que no caso, assim, ela é uma boa jornalista, né? E ela tem há muito tempo um projeto de um jornal local que fizesse concorrência com esse veículo em que eu trabalhava, porque a gente sabe que... eu sou muito bom em PowerPoint, eu fiz 5 slides aqui, ó. A gente chegou à conclusão de que Curitiba precisava de um jornal. Essa foto é muito bacana e ela salva a apresentação. Basicamente, então, a gente chegou à conclusão de que uma cidade de 2 milhões de habitantes não podia ter um jornal só, não podia ter uma voz só, ainda mais uma voz que a gente achava que estava indo no caminho errado, e a gente achava que precisava ter, então, uma segunda opinião, né? Um segundo veículo que se posicionasse de uma maneira mais a favor da solidariedade, da generosidade. E a gente não queria, e de maneira nenhuma, isso eu vou deixar claro aqui, a gente não queria ser a Gazeta do Povo com o sinal trocado. A gente não queria ser um jornal da esquerda, e a gente não é isso. A gente não tem ligação com nenhum grupo, com nenhum partido político, nada parecido. A gente só queria fazer
jornalismo sem interferência de ninguém, jornalismo independente de fato. Tanto é que nós não temos nenhum grupo econômico por trás da gente, nós somos só 3 sócios, eu, a minha esposa e o Bennett, que talvez vocês conheçam, um cartunista mais famoso por causa da Folha de São Paulo, mas hoje ele é nosso sócio também. E a gente decidiu, então, que a gente ia fazer um jornal na única cidade desse porte do país que não tem um jornal diário impresso, que estava num momento de concentração e que não tinha jornalismo independente. Então, a gente decidiu que ia fazer um jornal local. E essa talvez seja a principal diferença dessa safra de veículos novos tão legais que a gente tem, como o Poder 360, como o Nexo, como o Intercept, para o Plural, é que a maioria dos veículos que surgiram e que são geniais, a gente se espelha muito neles, tem como objetivo falar do país como um todo, e vários deles, inclusive, voltados para Brasília, como o Poder 360, Congresso em Foco, o Jota, etc., né? E a gente decidiu que, pela carência da nossa cidade, a gente tinha que fazer jornalismo local. Lá, a gente não tinha outra opção. Então, a gente formatou isso, inclusive baseado no jornal dos Estados Unidos, que é da Pensilvânia, que chama Billy Penn, não sei se você vem a conhecer, assim, que é um jornal da Filadélfia, e a gente baseou o nosso modelo no deles, e a gente, com muito pouco dinheiro, começou a fazer isso em novembro do ano passado, quando eu fui demitido. Em janeiro, o jornal estava no ar. No dia 14 de janeiro, a gente estreou, portanto, a gente está aí com 9 meses de existência, ainda somos um bebezinho recém-nascido, e estamos caminhando para tentar fazer isso ficar melhor. A gente está aqui para falar sobre financiamento, então, apresentado o projeto, vamos à ideia de financiamento do Plural, que é basicamente a seguinte. Primeiro, esse aqui, eu botei esse cartaz aqui, porque uma das coisas que a gente tem é uma lojinha em que a gente vende produtos do Plural, e o Bennett, que é o cartunista que eu falei para vocês, ele faz desenhos, a gente tem uma editoria de cultura forte, e ele faz desenhos de personagens culturais importantes, e a gente vende com a marquinha do Plural ali. Entrem na nossa lojinha, depois eu boto o endereço para vocês. Mas, muito bem. A gente decidiu, então, que a gente tinha pouco dinheiro para fazer, e a gente tinha, basicamente, um fator a nosso favor, que era ter um grupo de pessoas que gostava do nosso trabalho, assim como o Matheus, né? Que, não sei se é assinante, mas se não for, você vai ser a partir de hoje. Custa só R$15 na assinatura. Entrem, por favor. A gente tinha desde o começo, assim, foi muito bacana, assim, porque como eu tinha ficado com uma exposição grande durante muito tempo num veículo grande, as pessoas conheciam o meu trabalho e aparentemente criaram uma certa afeição pelo que eu fazia lá dentro. E quando eu saí, quando eu fui demitido, houve uma certa comoção na nossa pequena comunidade de Curitiba. E assim que a gente anunciou que ia criar um veículo, a gente tinha 700 assinantes, do dia para a noite, assim, foi bem bacana. Mesmo não tendo paywall. Ou seja, se você entrar no Plural hoje, você entra de graça, você não precisa pagar nada. Assim, mas as pessoas resolveram pagar mesmo assim, para você ver como as pessoas estavam com uma demanda, né, reprimida por um veículo diferente, por um veículo que tivesse uma visão diferente do mundo. Então, no dia que a gente estreou, 14 de janeiro, a gente tinha 700 assinantes. E a gente decidiu, então, que isso ia ser a nossa força propulsora no começo, e a gente continua apostando muito nisso, até porque assinantes dão uma independência que outros modelos de financiamento não dão, né? Por exemplo, anúncios, a gente não aceita, eu vi lá de trás, é bem ruim o som, mas você falou de poder público, a gente não aceita anúncios de poder público, a gente não aceita anúncio de prefeitura, não aceita anúncio de governo, apesar de que eles não gostam da gente mesmo, então eles não iam fazer anúncio de qualquer jeito. Então, pelo menos, a gente aproveita isso e diz que foi uma decisão nossa, assim, sabe? A gente nem queria, né? O prefeito de Curitiba me adora, enfim. A gente, então, decidiu que a gente ia ter anúncios, ia ter assinantes, basicamente assinantes, e a gente chegou num momento em que a gente percebeu que o crescimento dos assinantes não estava sendo suficiente para custear tudo que a gente precisava. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos, além dos 3 sócios que ainda não tiraram R$1 do projeto, nós temos 3 pessoas sendo pagas, uma delas é uma estagiária. Então, nós temos um editor, um repórter e uma estagiária sendo pagos, e nós temos uma pessoa que é um editor de cultura que trabalha de graça para a gente, na expectativa de que o projeto funcione. Esse é o nosso tamanho no momento. A gente tem uma receita muito pequena, baseada nessas assinaturas de pessoas que acreditam muito na gente, só que a gente decidiu que assim não tem como a gente crescer.
Então, a gente decidiu fazer algumas coisas diferentes. Primeiro, a gente começou a fazer assinatura corporativa. A gente tem uma assinatura corporativa de 2.000 pessoas, que deu um fôlego bacana para a gente, começou a crescer daí. Os anúncios, tanto anúncios comprados diretos pelos anunciantes, pelas agências, como anúncios de leilão, né, programático, como o pessoal conhece. E agora a gente está tentando um novo modelo, que é o que está começando a aparecer, que vai permitir que a gente tenha um crescimento, que são projetos de jornalismo que têm a ver com a comunidade, que é outra coisa que eu vi que você falou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ou dois, só para a gente não estourar muito tempo, senão o Matheus também vai ficar com problema. Eu soube que o pessoal é violento e vai te castigar depois. Então, só duas coisas, por exemplo. Uma delas, a gente está fazendo um projeto com comunidades carentes de Curitiba. A ideia é essa. A gente tem, assim como toda cidade grande no Brasil, tem favelas, tem locais que são mais distantes e que não são cobertos pela imprensa tradicional por vários motivos. Só aparece no jornal quando tem tiroteio, quando tem morte, quando tem alguém preso por causa de tráfico, etc. Vocês conhecem a história. Então, a gente está se baseando num modelo de uma instituição americana que chama Youth Journalism International. Minha mulher é embaixadora dessa ONG no Brasil. E eles têm uma proposta de fazer assim, ensinar jornalismo aos jovens da comunidade para que esses jovens cubram a própria comunidade. Ou seja, não a gente ir lá e dizer para eles o que está acontecendo na comunidade, mas a gente ouvir deles o que é que está acontecendo lá dentro. Então, a gente vai fazer oficinas para essas pessoas, 15, 16, 17 anos, que estão no momento de escolha da profissão. A gente vai ensinar para eles princípios básicos de jornalismo, texto, foto, charge, filmagem, etc., edição, e vai dar uma microbolsa para eles cobrirem a vila, a comunidade, a região deles, e eles vão ter um blog dentro do Plural. Então, a gente já tem um parceiro que se dispôs a financiar isso em uma comunidade, e agora a gente está procurando outros parceiros que vão financiar isso em outras comunidades, para a gente ter uma visão plural da cidade, não ficar só o homem branco, hétero, falando da cidade, mas sim que as pessoas possam se pronunciar de onde quer que elas estejam, da situação em que elas conhecem muito melhor do que a gente mesmo, né? Vou dar um outro exemplo que a gente já fez, mas a gente fez em parceria justamente aqui com o Observatório, eu olhei a Cláudia ali, lembrei. A gente fez uma parceria com uma ONG de Curitiba, que é o Observatório de Justiça e Conservação, para cobrir, lá no Paraná, a gente está com uma situação atual, que o governo do estado quer fazer um porto numa região que é de Mata Atlântica fechada, e esse porto exige a construção de uma estrada que vai custar para o governo do estado nada menos do que 300 milhões de reais. E esse porto, além do custo para o governo do estado e para os cofres públicos, portanto, vai ter também a seguinte situação: esse porto vai passar por uma área de uma comunidade tradicional, por 2 aldeias indígenas, vai destruir boa parte da fauna e da flora local, e ele vai ficar na frente de um dos principais pontos turísticos do Paraná, que é a Ilha do Mel. Não sei se alguém aqui já foi para lá, mas é uma ilha bem conhecida, o pessoal vai lá, enfim, de preservação ambiental. Então, a gente fez uma série de matérias em parceria com essa ONG, eles forneceram dados para a gente, ajudaram a gente a ir lá, conhecer a comunidade, etc. E isso também teve uma repercussão bem bacana para a gente se tornar mais conhecido e para ajudar a denunciar um problema muito grave para o Estado. Então, qual que é a história do Plural, resumindo bem, assim? Jornalismo local, jornalismo aprofundado, de qualidade, tentando não ser isento, porque isso é impossível, mas a gente tentando ser intelectualmente honesto e não caindo nessa polarização que tanto fez mal para o país, e com um financiamento múltiplo, baseado principalmente em assinantes, mas também em venda de produtos, em assinaturas corporativas, e agora nesses projetos em parceria com a comunidade, com ONGs, com instituições que possam ajudar a gente a tornar o Plural mais capilarizado, a ter mais presença na cidade, para que ele possa, afinal de contas, ser o que ele pretende ser, que é um bom jornal local que possa informar as pessoas sobre a cidade em que elas vivem.
No futuro, o que a gente prevê? A gente prevê isso multiplicado. A ideia é que o Plural, no futuro, possa ser uma franquia, que a gente pegue esse modelo que a gente está criando e, se Deus quiser, a gente possa ter um Plural Rio de Janeiro, um Plural Londrina, um Plural Belo Horizonte, e a gente possa replicar esse modelo de jornalismo independente nas principais cidades do país, do Paraná, para que a gente possa cada vez mais ter esse jornalismo que está fazendo tanta falta no país nesse momento tão crítico que a gente vive, porque, afinal de contas, se vocês estão aqui, se a gente está aqui, é porque a gente acredita que jornalismo é uma coisa importante e que pode fazer muita diferença para a gente. Obrigado pela atenção e vamos para a conversa.